Deixa eu perguntar pra você agora, pros dois na verdade, mas você tá falando do Rogério. Eu falei um tempo aqui atrás, cara, que o Rogério ainda como treinador, eu acho que ele vai ser um bom treinador, tá? Eu acho que ele ainda tá em construção, o que é normal, né? O Rogério fez um ótimo trabalho no Fortaleza, ganhou título, passou pelo Cruzeiro, que a gente esquece, que também o Cruzeiro, não dá nem como julgar o cara pelo que aconteceu no Cruzeiro. Depois ele vai pro São Paulo. Ele isso? voltou pro Fortaleza. Ele saiu do Fortaleza, Fortaleza. pro Cruzeiro, Aí volta pro voltou Fortaleza. pro Fortaleza, Fortaleza. depois largou o Fortaleza de novo e veio pro Flamengo. Aí depois teve a passagem pelo São Paulo também. Teve. Aí voltou pro Recentemente São Paulo. também não foi Quando bem. saiu o Crespo, ele veio. Isso, aí foi ganhou no Flamengo, Ganhou Ganhou, 3 mas títulos do Flamengo. ganhou no Morumbi ainda. Não desempenhou É. um bom Perdeu o futebol. jogo. Agora, o Rogério, cara, me parece que é também um cara que, como técnico de futebol, ele não é um cara, assim, que sabe ter essa parada de receber a crítica justamente por ele ter sido... porque, vamos lá, como jogador de futebol, ele era fudido, ele era foda. Sim. Não era um cara acostumado a receber muita crítica. Né? Porque foi vencedor e tal. E como técnico, eu acho que ele não consegue, cara, gerir essa parada. É um problema de personalidade, né? O Rogério é que eu falei pro Marcão até há pouco tempo aqui fora. O Rogério é meu maior ídolo da história de São Imagino Paulo. que sim. É o maior jogador da história de São Paulo na minha geração. É um cara fantástico, espetacular dentro de campo. Só que como técnico, todos os aspectos da pessoa estão ali dentro. Então ele pode ser muito bom tecnicamente, ele falar muito bem, um cara muito inteligente. Só que, né? Só que o aspecto emocional, o carisma do cara também estão dentro de campo, também estão dentro do trabalho do cara. Porque o futebol entendeu? é esse produto visual também, né, cara? Muita Exatamente. gente Então, esquece. eu também acho que ele vai ser um grande. Já é um grande técnico. Eu acho que ele pode evoluir se ele melhorar esse aspecto pessoal dele. Eu acho que esse é o ponto. É o que tá faltando. É o que pra tá ele. faltando. Baixar um pouquinho, às vezes, a bola. Baixar um pouquinho, sabe? Ouvir mais, né? Ficar um pouquinho mais de humildade. Eu acho que Você ele acha precisaria que pelo ter. cara ter jogado, isso é muito louco. Às vezes a sensação que eu tenho de ex-jogadores que foram muito bons nas suas posições. O Rogério foi excelente, o Renato Gaúcho jogou Sim. pra caramba, mas assim, jogadores como esse. No caso do Rogério em específico, quando o cara foi muito bom de bola, é foda ele ver uns bagre, né? Tipo assim, vai treinar uns caras que tá muito abaixo e ainda ver o cara querer levantar a voz ou ter uma moral pra cima dele. Acho que é difícil você, porra, lidar com isso, sabe? Você ter sido tão foda e ver um cara que não é 10% do que você foi e ter que aguentar ainda uns bagulhos. Pode ser isso mesmo. Pode ser, ele pode se incomodar, às vezes, com o outro. Você viu? Teve uma discussão essa semana do Flávio Prado com o repórter lá, com o Rodrigo Viga. Não, discussão não, baixaria. Uma baixaria. Baixaria, Flávio adoro. Prado? Um completo A gente viu absurdo. aqui, pô, lembra não? Você não tava aqui? Não. Não, a gente botou, só entrou na Foi nossa, eu fiquei, que baixaria. loucura. E é meio isso. É meio o cara que tá há muitos anos, que sabe que é bom, que tá vendo um outro mais jovem e Aí vai se impor. E vai se impor Ah. de uma forma. É meio isso. Cara, no programa ao Entendeu? vivo ele falou pro Caramba, repórter que assim, isso, você é cara? torcedor de microfone. Torcedor de microfone. Você fica torcendo, a cara, minha assim, história e tal. Olha, que ideia. Foi uma discussão feia. Foi né? feio, foi baixaria. Feia no ar, isso. Cara, perguntar pra vocês então, porque já foram treinados por ele, porque a gente tá falando de rótulo. Mas peraí, Ah. agora você falou, quem que não é torcedor de microfone? Não, mas o que ele quis dizer é que o cara sei tava sendo que ele é- clubista no Ah, o bagulho. Eric Faria não é, cara. O Eric Faria. Cara, a graça de falar de futebol é todo mundo saber pra quem você torce, Ai, cara. Vamos caralho. mudar essa mentalidade quadrada da televisão. Chega de Não, e o- discutir e o- Até em seu cima disso que time. vocês estão falando, cara, eu acho Porra. que isso incomoda não só o Flávio Prado, mas esses jornalistas das antigas, porque assim, tem muita gente hoje aí que, entre aspas, é torcedor de microfone como a gente é no Estádio 97, e a gente tem ganhado um espaço muito grande. Aham. Sim. E isso tem incomodado Incomoda demais os essa caras, velha tá guarda. Porque ligado? assim, Exatamente. hoje em dia, mano, o produto futebol, ao longo do tempo, mano, você tem que rejuvenescer, você tem que reciclar sua audiência. Claro. Então a molecada hoje, a galera que consome YouTube, é a galera que justamente tem esse viés. Só que assim, você vai falar isso aí pra um cara das antigas, não só Flávio Prado, tá? Tem uma série de outros aí que quando vê esse tipo de perfil que a gente tem, olha torto em zona mista, esse tipo de coisa. que a gente monóculo, sabe. né? Olha de A monóculo. gente, mano, Tá ligado. assim, pra nós, eu acho que pro consumidor de uma forma geral, é legal você ter a possibilidade de ter o cara das antigas, que é o cara que tem aquele lance mais formal de falar de futebol, Sim. e ter a galera que vem chegando de uma forma mais descontraída. Só que a gente pegar esse espaço que era só deles, isso incomoda demais. cara. Incomoda. Eu, Isso eu, tô incomoda no, demais. eu tô no estádio todo jogo, no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo, às vezes no Santos. E o torcedor fala pra mim, puta, como é legal ver o Domênico narrar o jogo do Palmeiras. Como é um legal louco, ver né? o seu Bento Doente. comentando, parece um louco. Ele é tá agente lá torcendo, dentro. porra. Puta, o De É. Paula é o narrador do povo, é o narrador do Corinthians. De Paula é maneiro. Então,
os caras gostam, eles querem ouvir isso de torcedor para torcedor. Esse é o slogan da Rádio Energia 97, do Estádio 97, da Energia em Campo. Isso é muito O cara louco. quer ver isso, cara. Ele quer a opinião. Eu não quero ouvir o gol narrado do outro, do adversário no meu ouvido. Não quero, Claro, velho. claro. Foi Mas gol mais dos do que caras. isso, Danilão. Gol dos caras, Eu acho que velho. a identificação que o cara tem de estar ouvindo, e a gente, por exemplo, uma crítica em determinado jogador, é o que qualquer torcedor queria Falaria. falar. E o tá cara ligado? não tem rabo preso de não Só falar. que- exato. A gente não tem preocupação Exato. em agradar, tipo, empresário de jogador, em desagradar a assessoria de Clube, imprensa do é. clube. Então a gente fala o que a gente acha que tem que falar. Obviamente com respeito, pra não ofender a honra de Sim. ninguém, mas se a gente tiver que descer a lenha em alguém, a gente vai descer. E o torcedor, ele ouvindo isso aí no rádio, ele se identifica com aquilo. Você entendeu? Então, eu acho que é aí que a gente consegue audiência, a gente consegue cativar cada vez mais pessoas pra vir junto com a gente. Claro. Só que isso incomoda, geralmente, a esses caras das antigas, porque assim, Incomoda. o cara tem toda uma maneira coloquial de, eu não posso criticar porque amanhã ou depois meu veículo vai ter que chegar no clube para fazer uma entrevista com o jogador. A gente não tem essa preocupação, a gente não quer entrevistar jogador, a gente, na zona mista, lá, ok, você perguntar alguma coisa, mas cara, a gente não tem que fazer matéria, sabe? Tipo assim, um canal de televisão, por exemplo. Como é que você quer que um Ricardinho desse além em alguém? Primeiro porque assim, o cara não vai fazer porque ele foi ex-atleta. Ele não vai fazer. Então ele já tem aquele lance do corporativismo. Amanhã ou depois precisa de uma entrevista coletiva com o Gabigol, por exemplo. Tá jogando nada. Mas você vai descer a lenha no Gabigol? Não vai. Claro. Você faz cheio de dedos ali pra não incomodar o empresário. Você fica preso naquilo, não tem como. E, ó, Mais um não quer exemplo que eu saber. queria dar só, Ah. Ademir Quintino. Ele é um jornalista das antigas. É um cara que conhece todo mundo lá no Santos, que é um jornalista que tem muita informação, Quintino muito inteligente, bravíssimo. brabo. Brabo. E é divertido ver o Quintino torcer, ver ele comentar. Porque ele é o Santista na transmissão, cara. Ele fica puto, ele fica feliz pra caralho, ele tira a camisa, ele xinga. Isso é maravilhoso, É cara. maravilhoso, cara. É o Ótimo. cara que você quer. É o cara que tá em casa, entendeu? Ele é exatamente o torcedor que tá em casa. Mas ele mudou, viu, Danilão? É o AL e o DL. É o antes da linguiça e o depois da linguiça. Depois que eu fiz ele escovar o dente com a linguiça lá. Ele Cara, mudou, isso é uma mudou. coisa que eu perguntei já, falando com jornalistas de tudo quanto é veículo aqui, né? E eu perguntei já pra de todos os veículos, eu perguntei isso. Cara, a emissora de TV e tal, ela impede vocês de falar o time de vocês? E todos eles disseram não. Sabe qual é? Isso é uma coisa realmente da classe antiga. É Não cultural, nem, é cultural, é. sabe? Não é nem. Tipo assim, às vezes, chegar a Globo e falar, irmão, ninguém pode saber o time de vocês e foda-se, né? Mas não, todos me falaram, eu já perguntei de diversos, inclusive da Globo, eu falei, não, cara, ninguém nunca falou. Mas E sabe veja, qual é o quando a problema? gente fala assim, a gente é uma mídia alternativa que tá rolando agora, vocês não. A Energia eu escuto há mais de 15 anos, vocês sempre fizeram isso. Sim. Isso é muito foda. Mas, por exemplo, de uns tempos pra cá, com a popularidade do YouTube, da internet, cada vez mais a gente tem essa mídia alternativa que é torcedor falando pro torcedor. E isso vai crescer cada vez mais, por isso mesmo. É você entender a essência e entender que ali tem um torcedor que nem você. E, cara, quem não se adaptar vai ficar pra trás, cara. A gente falou com o Kleber Machado, a gente falou com o Galvão Bueno, todos eles confirmaram, a televisão se atrasou em relação à internet, em relação ao que tá acontecendo hoje com o futebol, sabe? Então, você não vai se atualizando, você vai ficando pra trás. E o problema não é existir uma mídia alternativa ou os caras continuarem com aquele modo engessado, mais formal. Tem que existir os dois. O problema é um lado falar que o outro tá errado. É. E geralmente fala, não é cara, nós que fala eu- isso, eu- tá ligado? Esse é o Exato, problema. os caras. Quando a gente criou o Flow Esporte Clube, né, eu e o Igor lá atrás, a gente não tinha nem como esconder que a gente é flamenguista, porque já tinha um monte de vídeo da gente falando Flamengo, tal, não sei o quê. E nunca foi nossa intenção também, né? E eu, cara, sou um que adora a mídia velha. Eu vejo direto os programas de TV. Eu gosto mesmo. Sempre acompanhei. Na verdade, eu só fui fazer isso aqui porque eu gosto desse troço há muito tempo. Acompanho há muito tempo esse negócio. Mas eu acho assim, cara, eu te falar que... tudo bem. A gente tem muitos jornalistas mais novos e tal. E todos eles gostam também da parada, sabe? Mas eu entendo que nos estádios, na área que sempre foi dedicada a essa imprensa, aí ali os caras devem ficar bolados, tá ligado? Fica. Incomoda, mano. Aham. Incomoda. Mas, cara, era um da terreno que mesma era só forma- seu, agora tem o cara ali do Porra, lado, sabe? ô, E da Marcão. mesma forma, só um detalhe, como no Desimpedidos, a gente também, os influenciadores da mídia do YouTube hoje também sofrem um pouco desse preconceito, né? Por parte de jornalistas, de emissoras, de rádios, porque é um outro ramo que chegou no estádio. É uma outra comunicação, é Tu uma outra passou por umas galera. paradas assim? Já que passei rolou por isso. contigo? De falou, pô, os caras do YouTube estão aí, cara. Aqui é espaço da rádio, aqui é espaço da televisão. Hoje eu tô nos dois. Então eu consigo enxergar que cada um tem o seu espaço. Claro. Pô, você tem o pessoal da televisão, você tem o pessoal do rádio, você tem o pessoal da internet, você tem a mídia alternativa. Então cada um
tem o seu espaço e tem o seu público, né? Que é o mais interessante. Tem uns caras que só escutam o Barolo, por exemplo. Só escutam o Barolo. Os caras que odeiam o Barolo. Que, sabe? Tem pessoal que escuta a Energia 97 e assim por diante. Tem público pra todo mundo. Tem público pra todo mundo, tem que ter o espaço de todo mundo. Claro, entendeu? concordo. As federações também têm que entender isso. A gente fez uma final do Palmeiras no ano passado, Palmeiras campeão, e o nosso repórter, o Zé Henrique, o Zé Mistério, ele não estava autorizado a chegar perto do pódio, junto com os outros, os repórteres de rádio. E falamos na transmissão, isso por quê? Tava o da televisão, tava os youtubers, por que a rádio não está autorizada? Aí depois a federação acabou chamando para liberar lá. Cada um tem que ter o teu espaço, Tem que cada um tem que ter, ser. pô. Tá todo mundo informando pro público, cara. Claro, e todo mundo vai trazer público pro futebol. Exatamente, No final das contas, não importa se é internet, se é exatamente. rádio, se é Não, televisão. Cada um com a sua linguagem. E isso Claro. é muito importante, cara, porque, tipo assim, a mídia alternativa tá, entre aspas, um pouco salvando o futebol. Porque, brasileiro, por quê? Porque o futebol brasileiro se estagnou em termos de entretenimento. E os clubes estão cagando. E eu já falei com várias pessoas que falam, cara, eu amo futebol, mas eu não consigo competir pra fazer meu filho gostar de futebol. Eu não consigo competir com videogame, não consigo competir com TikTok, Cara, não consigo. a gente Como é que eu tem- vou fazer esse moleque de 10 anos aqui parar 1h30 pra ver um jogo comigo? E o produto futebol brasileiro é muito defasado. Se você for ver, porra, a Champions League, Premier League, é um absurdo que eles fazem. Os campeonatos americanos é um show, é porra, um espetáculo foda e tal. E aqui é a mesma gramado horroroso, sabe? Essas coisas. Então, assim, a gente ter a mídia alternativa falando mais pra essas pessoas, a gente ajuda o futebol a Exatamente. sobreviver às gerações. Porque eu e o Kroos, agora a gente tem filho pequeno. É uma preocupação, cara. Eu quero A que meu filho gente tem goste a de mesma- futebol, porra. Somos da mesma geração Aham. aqui, praticamente.